A pergunta é como ter acesso aos meus dados nos hospitais? Então, como titular, por essa resolução do Conselho Federal, acesso a esses dados, você como titular, como paciente, tranquilo. A questão torna-se complexa quando é um terceiro, um parente, né? Até autoridade policial, tem questões aí bem complexas nesse aspecto. Mas você, enquanto titular, segundo a resolução do Conselho Federal e também a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Você tem direito a acessar essas informações. Agora, um terceiro, não, porque são dados sensíveis. Então, objetivamente, você, paciente, pessoa física titular, pode acessar por força da resolução do Conselho Federal de Medicina e também por força de um dos direitos do titular, olha que interessante, doutor Júlio, o titular ele tem 9 direitos, e um deles, exatamente essa pergunta, que é o segundo, acessar aos dados. Olha que bacana, então nós podemos somar a Lei Geral de Proteção de Dados, mais uma resolução do Conselho Federal de Medicina, e aqui já vai uma dica também preciosa, doutor Nador. Ao analisar o caso concreto, numa clínica ou no condomínio, conforme a operação, você tem outras leis que vêm somar, né? Lei de acesso à informação ou não, para desenhar exatamente essa política de privacidade, o que afastaria o consentimento ou não, tá? Que é uma das hipóteses de tratamento. Daí porque requer um apoio jurídico, tá? Sem um apoio jurídico, sem um olhar jurídico, conhecedor da operação, da legislação pertinente, a sua política de privacidade, o que nós temos visto, né, Júlio? Copiar e colar. É uma desgraça isso, nada de copiar e colar, é sob medida, né? Tailor-made, né, como o pessoal diria nesse momento, doutor Júlio. Então, você como titular pode acessar os dados sim, tá? Como paciente. Agora, um Não, terceiro não. inclusive pode acessar, porque dentro da LGPD a regra é que estejam expostos as informações e sejam expostas com o nome ou e-mail de alguém que a pessoa entra em contato. Né? Então, os hospitais devem estar expostos à política de privacidade com o nome do encarregado. Olha, Né? isso com relação aos hospitais, isso é muito importante, essa questão da proteção de dados pessoais. Tem um hospital que é lá de Ribeirão Preto, que eu levava a minha mãe para fazer tratamento lá, e ó, veja bem, do lado da recepção tinha um cartaz do próprio hospital dizendo assim: nós não efetuamos ligações pedindo pagamento adiantado, depósitos e tudo mais, porque eles têm um problema seríssimo lá de golpes nesse sentido, tá? Alguém vaza a informação do paciente, né? E aí alguém liga, um golpista liga para esse parente, né, do paciente e fala: olha, o convênio não está cobrindo tal procedimento, mas é coisa assim, às vezes de R$ 500, de 500 a R$ 1.000, coisa pequena, sabe? E aí ele fala assim: olha, então, só que para fazer isso aqui é a parte, precisa pagar, pode ser por transferência, por Pix, enfim. E aí a pessoa vai lá, faz o pagamento e aí depois que fica sabendo que foi um golpe, né? Então, vários hospitais têm um problema sério de controlar, de saber quem é que acessa os dados pessoais, a ponto, e assim, e há muito tempo isso, a ponto de que tem hospital que coloca um cartaz assim, dizendo que, olha, você vai receber uma ligação, Nossa. sabe? Mais ou menos assim, né? É um Você vai incidente receber de segurança, de vazamento já. e teve uma vez que eu fui lá com a minha mãe e tal, ela fazia o tratamento, e tocou o telefone do quarto. Tocou o Nossa. telefone do quarto, né? É uma ligação externa que entra pro telefone do quarto, e aí a pessoa falando que precisava, né? Que tinha um procedimento lá que o convênio não cobria e tudo mais. Então, assim, para os hospitais existem vários elementos de risco, além do simples, né, fato de conceder acesso aos titulares, né, que são as partes legítimas para receber, mas eles precisam fazer um trabalho muito forte para
é não permitir o acesso para as pessoas que não têm legitimidade para tal, né? Ô, Júlio, deixa eu aproveitar, comentar rapidamente um caso concreto, embora antes da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, é um caso de um hospital, né, que teve um médico, né, que era quem assistia o paciente, e outro médico que não cuidava acessou o prontuário, né, os registros, e houve aí um vazamento. Ele foi responsabilizado, né? Porque olha que interessante, tinha login de acesso, né, identificava o médico, o profissional, mas ele não cuidava daquele paciente, talvez por curiosidade, etc., e acabou gerando aí um vazamento. Então, mesmo sendo do corpo clínico, olha que situação. Então, temos aí, doutor Nador, acredito que hoje não dará para abordar fortemente essa questão da área da saúde, mas tem questões bem complexas, são dados sensíveis. No pessoal dos consultórios, um ponto crítico, doutor Nador, é em relação ao prontuário da recepcionista, onde passam documentos. Às vezes o profissional utiliza ainda fichas de papel cartão, né, para anotar. Isso também, a lei ela abarca também meio físicos, não só meio digital. Então, algumas áreas sensíveis, sistemas também médicos, né, de gestão aí de prontuários, se eles estão adequados ou não. Então, da mesma forma que vale para o condomínio, será você gestor de clínica, de hospital, essas informações estão em ambiente seguro, estão no exterior, estão no Brasil, qual é o servidor, quem tem acesso, que Hein, proteção, Cláudio? né, Júlio? Hein, Cláudio? E existem clínicas que são condomínios, né? Existem Clínica e condomínio, aí ficou melhor. existem clínicas que compartilham ali a recepcionista, a telefonista, né? A limpeza. Sim. Então, Exato. acho que o doutor Nadura acertou aqui em colocar condomínio e clínica, porque tem tudo a ver, viu? Sem prejuízo dos consultórios médicos, né? Que isso ocorre também em consultórios médicos. Os médicos podem pensar que eles são pequenos, mas eles colhem dados sensíveis dos Sim, pacientes que estão lá. exatamente. E quem tem acesso a esses dados sensíveis? Esse é um problema. Eles devem olhar toda essa abrangência da lei para que eles. Porque quando um titular de dados vai reclamar com a NPD, seja lá de qual maneira ele vai reclamar, que houve um vazamento de dados, né? Para ele, se ele reclamar de uma empresa grande ou de uma empresa pequena, ou de um hospital, ou de um consultório médico, a reclamação é a mesma, né? O prejuízo é o mesmo. Então, embora a lei, a NPD está tentando ajustar um pouco as infrações com as penalidades, com as sanções, né, que vão ter, mas, de qualquer maneira, todos vão ser atingidos por isso. Né? E, completando aí o doutor Cláudio falando sobre os dados, né? Existe uma coisa interessante, né? É muito grande o que acontece dentro de um hospital, dentro de uma clínica, porque as pessoas transmitem para o laboratório informações, o laboratório para o hospital, para os médicos, a troca de informações com os dados sensíveis do titular é muito grande. Então, a atenção do administrador e a governança sendo implantada, ele vai ter o controle do que está acontecendo, porque tem os enfermeiros, tem os médicos, diversos enfermeiros, diversas posições tomando conhecimento de dados sensíveis. Né? Isso é uma coisa que por exemplo, assim, se você entra, vai fazer um evento que você vai fazer no hospital, um tipo de uma intervenção, e eles trazem para você um documento que você tem que assinar, porque senão o médico não pode fazer aquele procedimento.
né? Esse é um dado diferente do dado do titular, né? O titular de dados, mesmo os dados sensíveis, ele vai ser tratado com mais rigor ou não. Porém, esse dado é como se fosse um contrato de adesão, ou você assina ou você não trata. Aí ele está enquadrado dentro da tutela de saúde. É uma outra alternativa em que, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, os médicos podem colher, sim, é como se fosse essa adesão para que a pessoa libere para que seja aplicado aquele medicamento ou não, e etc. Sim, muito importante essa questão, doutor Nadur, porque às vezes a gente acha que a gente tem a falsa impressão de que é preciso o consentimento do titular para tudo, né? Preciso do consentimento para coletar qualquer informação. Isso não é verdade. Tá? Principalmente na tutela da saúde, é dispensado o consentimento. Só Sim. que não são dispensados todas as outras cautelas, né? Não é porque você não precisa do consentimento para coletar aquela informação que você não precisa cuidar dela, né? E zelar para que só tenha acesso àquela informação pessoas que têm legitimidade para tal, né? Tem que tomar cuidado, né? Mas, como o doutor Cláudio disse, às vezes as pessoas acham que não, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e vou formar minha política de privacidade. Não é tão fácil, é a interpretação da lei, cabe ao advogado. E é tanta coisa que envolve que, se não souber interpretar o que a lei está colocando para o mercado, para a situação que vai ser aplicada, você vai tomar uma atitude acanhada, quando, na verdade, a abrangência é grande. Imagine, dentro de clínicas e hospitais, isso que nós estamos dizendo, a mudança, tantas pessoas tendo acesso, né? O controle é um controle realmente que precisa ser visto de todos os ângulos, né? Então, aproveitar esse gancho aí, sim. nós estamos falando da Lei Geral de Proteção de Dados e reforço que outras leis são atraídas para esse sistema também. E aqui quero citar o próprio Código de Ética Médica, né, prestigiando os médicos que estão conosco. Lá no artigo 85 diz que permitir o manuseio ou conhecimento dos prontuários por pessoa não obrigada ao sigilo, né? Aí vale para recepcionista, enfim, quando sob sua responsabilidade. Então, aqui nós estamos diante de uma infração ética médica. Olha que interessante, tá? E tem a ver com a LGPD, embora o Código de Ética é de 2009 e a lei é de 2018. Então, é interessante combinar também, né? Tem que rever todos os processos. É a dica que o Júlio deu, né? O que nós estávamos acostumados? A cultura do que ninguém ligava para isso. Vamos coletar o máximo de informações possíveis do paciente, do titular ou do condômino, e não tem problema nenhum. Agora, com a nova lei, com esse movimento global, internacional de proteção de dados, que adveio das questões de vazamento, lá, inclusive, que impactou as eleições, inúmeros vazamentos que nós temos notícias, e aqui, prestigiando também os profissionais da saúde, né? Já dizia lá o Hipócrates, no juramento dele, olha que interessante, aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. O próprio juramento do médico, doutor Nadur, olha que interessante, sim, já traz aqui a questão da confidencialidade que o doutor Júlio comentou, e quem de nós não viu aquele condomínio onde tem lá o sistema de câmeras, né? E às vezes tem situações lá esquisitas lá na garagem, no elevador. Aí o preposto, o funcionário lá, o que ele faz? Saca o celular, começa a filmar, né? Em cima do sistema de circuito interno e joga nas redes sociais. Olha isso, tem incidentes inúmeros nesse sentido. É só ligar a TV todo dia, principalmente nas páginas policiais. Então, houve um incidente de segurança
cabe a você, gestor condominial, gestor de clínica, gestor de hospital, se inteirar desse universo. Nós estamos aqui no momento de sensibilização, de conhecimento dessa lei, para que você depois tome atitudes, providências, afastando a sua responsabilidade enquanto administrador, enquanto gestor, para não ser chamado aí pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, não ter respostas para o titular. Nós nem falamos ainda das sanções administrativas, mas é importante dizer, doutor Nador, uma das sanções administrativas, as multas, são multas simples, podem atingir 2% do faturamento líquido até 50 milhões de reais por infração. Então, tem uma pegada aí também de uma penalização financeira. Então, essa poderia ser uma razão muito forte para que você faça adequação. É claro que o doutor Nador já comentou, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está fazendo aí a dosimetria dessa multa, como é que será, como é que vai ser aplicada essa multa. Agora, se você não tem evidências de nenhuma providência, meu amigo, você está no mato sem cachorro, como diria o pessoal, né? Então tem que se inteirar dessa lei, tem que buscar informação, tem uma série de informações, inclusive na rede social, infelizmente algumas equivocadas, né? O doutor Júlio comentou uma, para tudo eu preciso consentimento? Não é verdade, não é verdade, você tem outras hipóteses de tratamento. Outra questão que é recorrente, essa lei não vai pegar, também não é verdade, ok? Então tem uma série de paradigmas que as pessoas não leram adequadamente a legislação, como o doutor Nador apontou. Então busquem o conhecimento, busquem a informação, participem das nossas lives, né? O Júris ou Iuris 360 tem esse foco, essa missão de trazer informação de qualidade, trocar ideias, eliminar as dúvidas. Aí também um pouco da função social da advocacia, né, doutor Nador, doutor Júlio, que nós estamos aqui cumprindo também. Eu acho que nós já estamos com 1h20 de apresentação, e isso tem assim um limite para que nós continuamos com a live. E eu quero me comprometer a soltar nas redes sociais perguntas e respostas curtas, e vamos soltando para que as pessoas, tanto da área da saúde quanto da área de condomínios, comerciais, residenciais, possam ter conhecimento. Então, devagarinho, vamos passando, eu me comprometo com isso, vou pedir ao doutor Cláudio, doutor Júlio, que façam essa gravação, respondendo algumas perguntas, em poucos minutos ali, para que as pessoas vão tomando conhecimento, gravam isso, para que nós possamos colocar nas redes, né? Vou pedir também para outra equipe também fazer isso. O nosso pessoal da equipe do Júris 360 está fazendo anotações, né? E recebemos muita pergunta via e-mail do Júris 360, e nós vamos estar respondendo diretamente às pessoas o que não foi respondido aqui. Então, eu passo aí a palavra agora ao doutor Cláudio, doutor Júlio, para ir fazer o encerramento aí de vocês, e estão aí com a palavra. Agradeço aí vocês por isso. Bom, amigos, agradecer imensamente o convite do doutor Nador. É uma alegria falar de um tema que nós gostamos muito, que nós atuamos no dia a dia, em várias linhas de frente, né? Nós atuamos em escolas, enfim, agências de publicidade, associações, então, e cada caso é um caso, né, doutor Júlio? Então, eu fecho com 4 motivos por que você deve estudar a LGPD. Né? Por que você tem que estudar LGPD? Você é gestor de condomínio, administradora de condomínio, você é profissional liberal da área médica ou de outras áreas. Número 1, evitar as sanções administrativas. Eu falei apenas de uma, das multas simples, até 50 milhões de reais. Mas tem outras lá mais graves, que podem atacar a sua reputação digital. Número 2, atender aos titulares. Daqui a pouco o seu e-mail vai receber pedidos de informações, né, sobre o tratamento de dados, e você tem que estar pronto. Número 3, estar em compliance, estar em conformidade, tanto o condomínio, quanto o hospital, quanto a clínica médica, a clínica do advogado,
tem que estar em conformidade, porque se não estiver em conformidade, o seu risco jurídico de um passivo é muito grande. E a quarta razão, doutor Nadur, acho que é a mais importante, se você não fizer nada, será uma ameaça. Ah, esse assunto não me interessa, não estou entendendo, vai gerar despesa, não é para eu. Bom, você está aceitando um risco e será uma ameaça para o seu condomínio, para a sua clínica. Ou pode ser uma oportunidade, doutor Nadur. A adequação do seu condomínio, a adequação da sua clínica, do seu hospital, você dará publicidade, tem que dar publicidade, ou no site, enfim, tem as formas de dar essa publicidade. Pode ser uma oportunidade, tá? Infelizmente, alguns números indicam apenas 20% das empresas tomar algum conhecimento desse assunto. Então, quem sair na frente, né, gerará aí vantagens competitivas, oportunidades, não perderão contratos, né, doutor Nadur? Porque, Isso. eventualmente, o controlador, se você presta serviços, ele pode dizer, não, você não está adequado, ele vai buscar um concorrente seu que esteja adequado. Então, pode ser uma oportunidade, ameaça. Em síntese, quem decide isso é você. Daí porque acho que esse bate-papo no domingo aqui, a convite, muito bom, legal. O tempo é curtinho, não deu. Nós preparamos um material um pouquinho maior, mas me coloco aqui à disposição da Juris ou Juris 360. É muito legal tratar de um tema que é o assunto do momento, doutor Nadur. Eu considero que é o assunto dos próximos 5, talvez 10 anos. Então, quem não começou ainda, comece. Pode ser uma oportunidade ou ameaça para você, inclusive, né, titular e a sua família, ou como gestor, ou como empresário, ou como empreendedor. Então, obrigado, agradeço e boa noite. Um restinho de domingo excelente para vocês. Obrigado, doutor Cláudio. Eu queria agradecer ao doutor Nadur pelo convite também, agradecer ao doutor Cláudio pela companhia aqui dessa conversa, que a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa, né? A gente sempre consegue crescer um pouco mais a cada encontro que a gente tem, né? Para mim é um privilégio poder compartilhar esses momentos com essas duas figuras do direito, né? Que tem aí me acompanhado aqui nessas lives. Eu queria também parabenizar, né, aqui o Juris 360 por essa iniciativa e lembrá-los que é 360 porque aqui tem conteúdo de outras áreas do direito também. Aqui nós estamos falando de LGPD, que é um assunto mais recente, né, que está quente, né, é uma discussão que está no mercado, né, no momento, né, muitas dúvidas a respeito, mas aqui você vai conseguir encontrar conteúdos de outras áreas também. Então, a gente recomenda que você siga não só aqui, mas nas outras redes aí que o Dr. Nadur vai passar aqui para vocês, tá? Então, eu agradeço, tá, a oportunidade e espero reencontrá-los em breve. Obrigado. Agradeço aí, doutor Cláudio, doutor Júlio, pessoal sempre atento, e gosto muito de estar com vocês, participando da live. E, como o doutor Júlio disse, o Juris 360 não é apenas sobre LGPD, é que, no momento, é um assunto que eu acho de extrema importância, principalmente para os condomínios, que isso esteja ajustados, né? As pessoas convivem num condomínio, mas não quer dizer que não vão atrás de seus direitos, né? E, na verdade, isso é importante. A área médica, então, nós vamos precisar pensar um pouco sobre a área médica, que nós estamos levando em vários setores da LGPD, mas a área médica não abordamos ainda tudo que podemos, nem na área de condomínio, mas vamos fazer da forma aí que nós estamos falando e até, se preciso, voltar numa live, né? A Juris 360, ela não é um canal apenas sobre LGPD. Você pode fazer perguntas via site sobre inventário, sobre outras áreas do direito, o que for necessário, inclusive indicando para que a gente traga em live
os assuntos sobre o direito de cada um. Né? Isso é importante. E a gente traz aí uma live especial sobre o assunto que vocês querem ouvir. Né? Agradeço a todos pela participação na live. Deixo um abraço ao doutor Júlio, ao doutor Cláudio, e um abraço aos nossos internautas, e agradeço a participação de todos. Né? Um abraço aí a todos, e vamos nos despedindo aqui. Né? O canal Júris 360 já está encerrando. Obrigado, Um gente. abraço a todos. Até mais. Até a próxima, hein? Abraço. Abraço.